Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, a primavera começou oficialmente ontem no Brasil e a primeira semana da nova estação será marcada por uma onda de calor em várias regiões do Brasil. Nosso repórter, inclusive, o Fernando Jesus, está na região central de São Paulo e vai trazer agora informações sobre o clima, não só de São Paulo, mas também de outras regiões do país. A gente vai ver, o Fernando vai aparecer aqui na tela e vai falar com a gente. Boa tarde, Fernando. Como é que está o clima por aí? Muito calor na capital paulista? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Sol e altas temperaturas serão predominantes durante toda essa semana na capital paulista. As temperaturas máximas devem chegar na casa dos 33 graus. Aqui no bairro Ipiranga, os termômetros inclusive ultrapassam essa marca, já estão chegando, marcando os 34 graus. E não é só em São Paulo que vai ficar esse calor. Inclusive, essas altas temperaturas e o sol vão marcar toda a semana, ficando na marca dos 33 e até mesmo ultrapassando a casa dos 33 graus. E, inclusive, no sábado as temperaturas caem, no sábado e no domingo as temperaturas caem, mas não deve ter frio. As temperaturas máximas no fim de semana chegarão na casa dos 20 graus, porém com os dias muito ensolarados e com nenhuma previsão de chuva. Mas não é só em São Paulo que teremos altas temperaturas. O INMET, inclusive, emitiu um alerta de possível perigo para 11 estados brasileiros com a onda de calor. E essa onda de calor deve atingir o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amazônia, Tocantins, Curitiba e Rondônia. Além disso, o estado do Rio Grande do Sul pode acumular chuva de até 30 milímetros, o que equivale aí a dois meses de chuva, que vão chover em 2 dias no estado do Rio Grande do Sul. E esse estado é, inclusive, o único que vai registrar chuvas durante toda essa semana. Nos demais estados, muito calor e muito sol, Kleber. Tá certo, Fernando. Obrigado pelas informações e se proteja aí desse calor. Daqui a pouco eu volto com mais informações com você. E olha só, de São Paulo nós vamos agora para o Rio de Janeiro e também ao vivo no nosso jornalismo dinâmico aqui no Redação HIT. E nós vamos falar agora do caso do garoto que perdeu o braço durante um acidente de ônibus no Rio de Janeiro. Esse caso comoveu todo mundo. E ele foi salvo por um mototaxista que passava pelo local. O menino teve o braço reimplantado. E no domingo aconteceu o primeiro encontro, o reencontro do mototaxista com o garoto pela primeira vez. Quem vai trazer informações também vai aparecer aqui no telão é o Anderson Nascimento, direto do Rio de Janeiro. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo ao jornal. Boa tarde, Kleber, e boa tarde a todos que acompanham Redação HIT. Já aproveito para desejar uma ótima semana, segunda-feira, mais uma semana começando. Kleber, eu vou trazer à tona esse caso que aconteceu no dia 6 de setembro desse ano. Um acidente, um ônibus que descia o viaduto e acabou tombando. A gente até falou sobre esse caso aqui no Redação HIT e eu quero pontuar o menino, que aos 8 anos de idade, o Davi Giovanni, ele simplesmente teve o braço cortado, amputado durante o tombamento. Segundo as testemunhas que estavam no local no dia e no momento do acidente, o motorista do veículo costuma até ir devagar, mas naquele dia ele veio rápido demais. Quando o ônibus desceu do viaduto, ele perdeu o controle e virou. Esse acidente aconteceu ali na zona norte do Rio de Janeiro. Do total, foram 26 vítimas. E o pequeno Davi e a mãe dele, a vendedora Aparecida Cristina Guimarães, estavam no meio de toda aquela turbulência.
O menino acabou perdendo um braço durante o acidente. Naquele momento em que saíram do veículo, Diego Mendes, de 32 anos, é um motociclista que chegou no local antes dos bombeiros. E quando viu a criança, acabou se assustando. Na mesma hora, ele tirou o menino dali e numa viagem de cerca de 1,5 km do local do acidente, eles chegaram ao Hospital Quintador, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte. Esse tempo e essa rapidez foi crucial para o atendimento de Davi. Mas ele não foi o único fator que ajudou para a recuperação do menino. É que o reimplante do braço de Davi, Kleber, só foi possível pela participação de Patrícia Brito, dona de um estabelecimento local que, com a ajuda de moradores, pegou o braço e colocou num recipiente com gelo, água, para mantê-lo ainda em condições de levar para o hospital. Olha, o procedimento de reimplante durou 5 horas de operação. E, segundo os médicos, ele ainda vai precisar fazer fisioterapia para retornar todos os movimentos do braço. Mas essa história, Kleber, não acaba por aqui, não é? Verdade, Anderson. Como você falou, é uma história que comoveu o país todo. E olha só, nós vamos conversar agora com o grande herói dessa história, o mototaxista Diego Mendes, que salvou aí o menino Davi, de 8 anos. E ele vai falar agora ao vivo com a gente. Boa tarde, Diego. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Primeiro, né, parabéns aí pela sua atitude, que serve de exemplo para muita gente. Boa tarde a todos aí que estão assistindo. Eu só queria primeiramente agradecer, né, a Deus, porque foi algo que aconteceu ali, para mim foi realmente uma coisa divina. Quero agradecer também os ensinamentos da minha mãe, né, que eu aprendi tudo isso com ela, a cuidar das pessoas, a cuidar do próximo. E tá acontecendo, né, essa loucura toda aí. O Davi tá se recuperando. Cara, eu só tenho que agradecer mesmo. Gratidão a tudo isso que aconteceu, sabe? Às vezes até é difícil de acreditar, né? Que foi comigo que aconteceu, mas tá caindo a ficha aos poucos. Tá certo. Ô, Diego, conta pra gente um pouco, por favor, o que você lembra daquele dia, o momento em que você encontrou o menino e decidiu ajudá-lo. Eu só me lembro de... Eu estava deixando uma passageira, né? Que eu trabalho com aplicativo, né? De moto. Eu estava deixando uma passageira justamente no local onde o ônibus tombou. Daí eu lembro que eu olhei para trás e eu vi aquela cena de terror lá, pessoas correndo, pessoas gritando, tinha até briga ali, pessoas tentando bater no motorista. Tava, sabe, um caos. Só que a única coisa ali na hora passou pela minha cabeça era deixar a passageira de lado e peguei a moto e fui em direção ao ônibus. Era aproximadamente uns 10 metros de distância, 15. Aí eu fui pertinho do ônibus com a moto. Foi daí que eu me deparo, né, com o Davi, tinha saído do ônibus já sem o braço. E dali aquela cena me comoveu muito, porque a gente que é pai, gente que gosta de criança, sabe? A gente já vê uma criança machucada, a gente já sente um sentimento horrível. Agora você imagina uma criança sem braço na tua frente. Dali, a primeira coisa que veio na minha cabeça mesmo tipo, eu quero tirar ele daqui, eu quero salvar ele. Eu não sei se ele vai perder sangue, eu não sei se o socorro vai demorar. Então a minha reação ali na hora só foi pedir, pelo amor de Deus, que a mãe dele e ele, né, subisse na moto para eu levar eles o mais rápido possível para um hospital mais próximo. E o próprio Davi, ele olhou para a mãe dele e falou, vamos, porque a Aparecida estava desesperada. E graças a Deus, cara, até a pedido dele, eles subiram, né, os dois. E dali eu fui desesperado atrás de um hospital.
Olha, que relato forte, né? De arrepiar. E eu vou chamar também o nosso repórter, o Anderson Nascimento, que está acompanhando esse caso de perto aí no Rio de Janeiro para participar dessa conversa. Por favor, Anderson, fica à vontade para fazer a sua pergunta também. Diego, essa postura e atitude sua é impressionante. Eu tenho uma pergunta assim para você. Ontem foi um reencontro de você com o Davi, o pequeno Davi, que você ali, mesmo vendo a situação que viu, não se estremeceu. Possivelmente deve ter ficado bem nervoso por ver uma criança sem o braço, mas você rapidamente pegou e levou-o para o hospital. Como é que foi o reencontro? O que ele falou para você e como você reagiu? Como é que você se sentiu ali junto com ele, que só está recuperado por sua causa? Pode repetir para mim, por favor? Ele perguntou, ontem foi o momento do encontro marcante. Ele queria saber, o Anderson perguntou, qual foi o seu sentimento? Você que ajudou, ele só está recuperado por causa da sua atuação, como o Anderson lembrou bem. E ele perguntou para você, qual foi o seu sentimento de ver o menino ali recuperado graças à sua atuação? Como foi o reencontro? Antes de reencontrar ele, né? Eu já estava muito feliz porque a Aparecida, ela já tinha as informações, né? Ela já estava me passando as informações e eu confesso que antes dele acordar ali, que ele estava em coma ainda, eu fiquei sem dormir, eu fiquei agoniado, mas depois que eu fiquei sabendo que a cirurgia foi um sucesso, eu estava muito feliz, assim. Então, quando eu reencontrei ele, na hora eu senti uma sensação de alívio, porque eu já estava explodindo de felicidade, né? Inclusive, eu estou muito feliz. Assim, inexplicável a felicidade que eu estou em relação a tudo isso. E ali, quando eu vi ele, eu fiquei aliviado. Foi um sentimento de alívio, de poxa, essa atitude, essa correria, essa preocupação, tudo que eu fiz ali, até confesso que me passou um pouco de medo de ter tirado ele dali, mas ali, quando eu vi ele, eu falei, nossa, cara, agora eu tô aliviado, eu tô feliz e eu tô me sentindo muito grato, muito feliz mesmo, honrado também, porque as pessoas me mandam mensagem, elas falam que eu sou um herói, que eu sou um anjo, mas assim, a ficha realmente só caiu quando eu vi ele bem ali. Então, a sensação de satisfação. Estou muito satisfeito com tudo que eu fiz e agora é só torcer pela recuperação dele, né? Você falou em recuperação dele, o Anderson também lembrou bem aí que uma comerciante colocou ali o braço dele com gelo, né, num recipiente, que ajudou muito. E os médicos, o que os médicos falaram para você também quando você chegou naquele momento e até ontem, quando você reencontrou ele, sobre a importância que você teve para essa recuperação e para esse processo? Chegou a conversar com os médicos? Sim, eu conversei com os médicos, conversei principalmente com o cirurgião, né? E, cara, ele falou que tudo ocorreu de uma forma assim brilhante. E ele ficou surpreso porque tanto a pessoa que achou o braço ali, que teve o entendimento, né, da medicina de proteger o braço, colocar num gelo. E ele comentou também que o próprio Davi, quando o braço dele foi arrancado, os próprios vasos sanguíneos dele fecharam sozinho, e isso ajudou,
porque ele poderia ter perdido sangue, ou então poderia ter acontecido alguma coisa que não ia dar tempo de fazer a cirurgia. Então, até o momento que o braço dele saiu, o próprio corpo dele fez questão de contrair, né, ali o vaso sanguíneo para não vazar sangue, porque eu não lembro de ter saído sangue, era pouquíssimo sangue que saiu. Mas temos que agradecer essas pessoas que pegaram o gelo, que tiveram a preocupação tiveram entendimento de botar ele no gelo direitinho, né, proteger. E eu só tive o papel mesmo de pegar e, mais rápido possível, levar para os médicos. Anderson, por favor, pode fazer mais uma pergunta, Anderson, para a gente encerrar? Kleber, eu queria saber mais uma coisa da participação do Diego. É que na semana passada nós falamos que os índices de vítimas de trânsito aqui no Rio de Janeiro aumentaram. Só neste ano foram mais de 17 mil vítimas fatais, entre fatais e aqueles que se acidentaram e conseguiram se recuperar. A questão é, qual é a mensagem que o Diego deixa para a gente como motoristas, pedestres, que estão numa situação em que a empatia, o cuidado, a responsabilidade são extremamente importantes. Qual a mensagem que você deixa para a gente, Diego? Cara, a mensagem que eu deixo para todos aí que estão ouvindo agora é que às vezes não precisa ter medo de ajudar as pessoas, porque eu sei que existem muitas pessoas que querem ajudar, mas a sociedade, ela assusta às vezes, sabe? Porque tem gente que às vezes quer ajudar e tem medo de fazer alguma coisa errada, sabe? Tem medo de ser julgado, talvez, por ajudar. As pessoas estão cada vez se afastando uma da outra, sabe? Então, mas comigo, isso para mim não funciona. Para mim, as pessoas, se uma pessoa caiu no chão, tropeçou, tá passando mal, cara, a gente tem que chegar perto, perguntar se quer ajuda, sabe? Não é ficar filmando num momento de desgraça. Tem pessoas que querem filmar, tem pessoa que prefere tirar uma foto e mandar para um grupo da família, para um grupo dos amigos. Mas o que eu peço mesmo às pessoas é ter mais empatia mesmo, sabe? Olha ali, olha para a pessoa num momento desse como se fosse um familiar seu, um amigo seu, entendeu? O recado que eu deixo é esse, para realmente as pessoas se amarem mais, sabe? E se preocupar mais. Mesmo que não seja familiar, que seja um desconhecido, para as pessoas elas terem mais amor ao próximo. Esse é o recado que eu quero deixar para as pessoas aí que estão assistindo agora. E agradecer a todos pelo carinho, todos que estão me seguindo. Um beijo para minha família, para meus amigos. E é isso, gente. Eu quero agradecer também aí pela essa entrevista. Tá certo, e que bela mensagem, que belo exemplo de amor ao próximo. Nós acabamos de conversar com o mototaxista Diego Mendes, ele que ficou famoso, né, por salvar o garoto Davi, de 8 anos, após um acidente no Rio de Janeiro, que acabou tirando o braço do garoto, mas graças à atuação do Diego, esse braço foi reimplantado. Diego, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez. Parabéns aí pela sua atitude e obrigado também ao Anderson, sempre brilhante nas coberturas dos casos do Rio de Janeiro. Obrigado aos dois. Tá certo, então a gente vai continuar agora, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nesta segunda-feira. E olha só, nós já vamos começar, né, como sempre, com uma imagem impactante. Nós falamos agora há pouco do clima.
E o primeiro vídeo de hoje mostra uma grande ventania. O vento foi tão forte que arrastou até um cachorro. Vamos conferir nessas imagens. O vídeo mostra um cachorro que estava deitado tranquilamente, quando de repente o vento fica mais forte e ele se levanta. Ele estava preso à tenda que estava ao seu lado. A estrutura balança bastante. Em um momento de forte rajada, a tenda é levada para cima com a força do vento, levando o cachorro junto. O animal fica pendurado por alguns segundos, correndo o risco de morrer enforcado, até que ele consegue se soltar da corda. Felizmente, ele não se feriu e escapou sem maiores problemas. E olha só, o próximo vídeo é literalmente de tirar o fôlego. Isso porque um homem decidiu atravessar um lago congelado, mas no meio do caminho ele perdeu ali a direção da saída e ficou preso debaixo de todo aquele gelo. Olha só que agonia. Boris Oravec é um jogador profissional de hóquei no gelo e apaixonado por todo tipo de esportes. Sempre em busca de algum novo desafio, o atleta frequentemente tem aparecido na internet praticando diversos outros esportes. Mas um vídeo seu feito em um lago congelado na Eslováquia chocou a internet. Boris preparou uma equipe profissional para uma travessia de 20 metros debaixo da superfície congelada de um lago no seu país. Tudo seguia normalmente como planejado, mas a poucos metros da saída, ele acabou perdendo a direção e ficou preso debaixo d'água. No desespero da situação, sua equipe apontava para a saída tentando chamar a atenção dele. A equipe até tentou criar uma saída de emergência, pulando na superfície para quebrar o gelo. Tudo isso só para salvar o atleta. Com o fôlego já se esgotando, Boris finalmente reencontra a corda de segurança e consegue puxá-la até o ponto de partida. Passado o momento de tensão, o atleta postou o vídeo da cena assustadora, com uma legenda orientando seu público a não tentar nada igual. Que agonia, hein? E olha só, no Rio de Janeiro, uma blitz policial descobriu, olha só que situação inusitada, ao abordar um carro no trânsito, os policiais perceberam que o motorista não tinha as pernas e usava um cabo de vassoura para dirigir. Impressionante, não é mesmo? Dá só uma olhada. A polícia do Rio de Janeiro fazia uma blitz na rodovia Novo Rio, quando um carro sem placa foi parado pela fiscalização. Ao solicitar o documento do motorista, um segundo problema aparece. O condutor não tinha documentos para apresentar e informou que era motorista de aplicativo. O policial incomodado pediu para o motorista então sair do carro. E aí veio a grande surpresa. O rapaz não tinha nenhuma das pernas e estava usando um cabo de vassoura para acelerar e frear o carro. Para piorar, a permissão que ele usava para dirigir como motorista de aplicativo não era dele, e sim do seu vizinho. Com isso, o veículo foi multado e rebocado para o pátio da prefeitura, e o motorista foi autuado por exercício ilegal da profissão. Realmente impressionante. E por falar em trânsito, um motorista com sinais de embriaguez atropelou 3 jovens em um posto de combustíveis em Santa Catarina. E o carro estava em alta velocidade. Quem vai contar pra gente essa história em detalhes é a repórter Michele Veiga. Pois é, Werneck, poderia ter sido uma tragédia muito grande na cidade de Maravilha, no oeste do estado de Santa Catarina, aonde um homem totalmente embriagado invadiu a pista de um posto de combustível e acabou atropelando algumas pessoas. Na verdade, 3 pessoas acabaram dando entrada no Hospital Regional de Maravilha, mas foram liberadas sem nenhuma consequência grave. Esse homem, que volta a repetir, estava totalmente embriagado, entrou em alta velocidade nesse pátio do posto de combustível e depois foi detido por policiais militares quando acabou capotando o veículo. Ele teve a licença para dirigir suspensa imediatamente e foi levado ao Presídio Regional de Maravilha. Lembrando que a gente está na Semana do Trânsito, Werneck, desde a última quinta-feira, dia 18, e encerra nessa sexta-feira, dia 25, campanhas nacionais nas escolas, em todos os cantos, para lembrar que a direção também é uma arma.
vítima, né? Beber e dirigir nunca combinou e a gente mostra constantemente essas ações aí que acabam em tragédia e outras que trazem também muito desconforto às famílias e, é claro, o luto muitas das vezes, porque hoje no Brasil, Werneck, de acordo com os dados da Secretaria de Trânsito Nacional, mais de 31 mil óbitos foram registrados no ano de 2022 no Brasil. É muita gente. Então, tem que tomar cuidado quando for pegar o carro, a moto. Os motociclistas, infelizmente, são os maiores envolvidos nos acidentes de trânsito que acabam em óbitos no país. Então, Semana Nacional do Trânsito é semana de consciência também e esse caso de Maravilha chamou bastante atenção na internet porque as pessoas estavam ali conversando, confraternizando, quando do nada chega um homem com um carro preto e acaba passando literalmente por cima das pessoas. Graças a Deus, ninguém ficou ferido gravemente, as pessoas foram liberadas do hospital regional. Uma situação chata que a gente vem trazer aqui, mas para trazer também a consciência para as pessoas que tem que ter responsabilidade no trânsito, Werneck. Muito obrigado pelas informações, Michele. Vamos mudar de assunto agora para trazer os destaques internacionais. Olha só, Israel realizou hoje o ataque mais sangrento ao Líbano dos últimos 18 anos. Pelo menos 274 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas. Vamos conferir. O Ministério da Saúde do Líbano disse que o país vive dia mais sangrento desde a guerra de 2006. Pouco antes do ataque, as forças de defesa de Israel haviam alertado a população civil para que se afastasse imediatamente de supostas posições e depósitos de armas do grupo extremista Hezbollah. Os moradores das regiões do Líbano atacadas receberam mensagens de texto e de voz enviadas por Israel, alertando sobre a iminência dos ataques. Pela manhã, Israel atacou regiões do sul e do leste do Líbano. Mais tarde, voltou a bombardear Beirute, a capital do Líbano, alvo de um grande ataque na última sexta-feira. Cerca de 800 alvos do grupo foram atacados, segundo os militares israelenses. Este foi o primeiro alerta do tipo em quase um ano de conflito em constante escalada entre Israel e Hezbollah. O aviso foi enviado após uma intensa troca de tiros no domingo, quando o Hezbollah lançou cerca de 150 foguetes, mísseis e drones no norte de Israel. Os ataques foram uma retaliação ao bombardeio israelense que matou cerca de 10 comandantes do grupo extremista, sendo um deles do alto escalão. O ministro do Interior do Líbano disse que vai converter escolas em abrigos em Beirute, Trípoli e no sul do país para lidar com o intenso deslocamento de libaneses no país. As aulas em escolas e universidades foram canceladas. Já o Ministério da Saúde ordenou que as cirurgias eletivas sejam canceladas em todos os hospitais para que as unidades de saúde tenham espaço para receber os feridos nos bombardeios. E a tribo indígena Guatós, que vive em uma área isolada no norte do Pantanal, recebeu treinamento especial para combater incêndios. Eles criaram, inclusive, a própria brigada para enfrentar as chamas. Mas quem vai contar essa história em detalhes é o repórter Wellington Pael. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. O território indígena Guató fica no extremo norte de Mato Grosso do Sul, logo após a Serra do Amolar, em uma região entre a fronteira do Brasil com a Bolívia e a divisa com o Mato Grosso. É uma área considerada prioritária na conservação do Pantanal. Pelo menos 100 famílias moram na região, onde está a aldeia Uberaba. Para chegar lá só é possível por meio de uma viagem de 8 horas pelo Rio Paraguai, partindo de Corumbá, ou com o uso de uma aeronave. Por se tratar de uma área bastante isolada, a capacitação dos moradores da comunidade indígena é considerada um reforço importante para a proteção do bioma. Ao todo, foram 24 mulheres e homens treinados por uma força-tarefa montada pelo Instituto Homem Pantaneiro, FUNAI, Preve Fogo e IBAMA, com apoio de uma empresa. 3 esquadrões foram capacitados para prevenir incêndios florestais, fazer os primeiros combates em caso de registro de fogo e noções básicas de resgate de animais feridos.
anos. Essa atividade ela é ainda mais importante a partir do momento em que a comunidade enxerga a necessidade desse treinamento, de estarem preparados a partir do risco que eles estão vivendo hoje. A gente tem muitos focos ativos no entorno, ainda não chegou na comunidade, mas está muito próximo. Esse curso tem uma grande importância para a gente, que nós já trabalhamos com a educação ambiental, então veio para fortalecer mais o nosso conhecimento e também para nos preparar, né, caso aconteça algum incêndio aqui na nossa região, nós já estamos preparados. A gente sabe que através dela, né, a brigada vai atuar conforme a necessidade que estão enfrentando em relação à queimada aqui no Pantanal. As distâncias no Pantanal são gigantescas e nem sempre se tem um brigadista profissional por perto. Então a gente está compartilhando. Vale lembrar que o treinamento incluiu atividades teóricas e práticas, mas não foi utilizado fogo devido às condições extremamente críticas da região. Durante as instruções, havia muita fumaça e a nova equipe fez o resfriamento de casas que eram atingidas por fuligens, que tinham risco de provocar uma ignição de fogo. Além de saber como agir, integrantes da Brigada Uberaba receberam R$ 79 mil em equipamentos de proteção individual, como calças, luvas, óculos, capacetes, balaclavas e botinas, além de 15 lances de mangueira, motosserra, roçadeira, motobombas e esguichadores reguláveis. Eles ainda fizeram plantio de mudas vindas do viveiro do Instituto Homem Pantaneiro para simbolizar o nascimento de novos brigadistas. É com você, Kleber. Muito obrigado, Paial. E olha só, nós vamos voltar agora a conversar, né, com o repórter Fernando Jesus. Isso porque hoje é o dia do sorvete, é data especial para você que gosta dessa sobremesa. E São Paulo, aliás, é o estado que mais consome o produto no país. E o Fernando Jesus, ele está lá em uma sorveteria agora. Vamos ver ele aparecendo aí na sorveteria e vai trazer informações quentes, ou melhor, geladas, né, desse dia. Conta pra gente aí, Fernando. Fala mais sobre o sorvete pra gente. É isso mesmo, Kleber. Eu estou aqui em uma sorveteria no bairro do Ipiranga. E essa sorveteria, ela combina qualidade com inovação. São muitos sorvetes. E quando as pessoas pensam em tomar um sorvete, normalmente elas pensam no de chocolate, no de morango, ou até mesmo de sabor de alguma fruta, como limão, uva. E aqui temos sabores muito exóticos, são mais de 50 tipos de sorvete, e entre eles temos sorvetes de gorgonzola, brie com nozes e até mesmo de manjericão com morango. E nós vamos conversar agora com a Elisângela, ela que é nutricionista aqui da sorveteria. Ela vai explicar um pouquinho pra gente, vai explicar melhor como que é cada sabor e como que funciona cada sabor. Afinal, cada estação do ano traz um sorvete diferente. Boa tarde. Então, hoje, como a gente já está no início da primavera, a gente tem um sorvete de violeta, de água de rosas, que não é nada comum. Vocês gostariam de provar? O violeta ele é feito com o extrato de violeta mesmo. E a água de rosas é feito com água de rosas libanesa. Vamos provar então e mostrar para o nosso público como que é o sorvete aqui. Agora, para vocês provarem, vou pegar primeiro o sorvete de violeta, que esse aqui ele não tem leite, tá? É a base de água. O sorvete de violeta. Esse é o sorvete de violeta, justamente por ser na primavera. Na primavera temos bastante sorvete de frutas e de flores, certo? Então vamos provar agora. Olha, Kleber, justamente é uma delícia. E como que é produzido esse sorvete de violeta? O gelato vegano, ele é o original. Ele não tem injeção de ar. No caso, esse daqui, esses são feitos com extrato. Mas a maioria deles é feito com a própria fruta. E eles duram 1 ano sem aditivo sintético. Agora, prova a água de rosas. Rosas também relacionada à primavera. Realmente uma delícia. E por ser feito sem, como você falou, não tem produtos químicos, cada um ele tem uma composição diferente, então algum pode ficar mais mole, outros podem ficar mais duro. Todos eles têm uma composição diferente do outro, porque como ele não tem injeção de ar também, então dentro desse freezer pode variar a temperatura. Então uns ficam mais densos, outros mais macio, né? E também varia muito a quantidade de açúcar de um e de outro, né? Mas todos eles têm uma técnica
original de preparo, né? A técnica italiana de se preparar, feito com leite integral, a própria fruta e assim um mínimo de aditivo sintético. Você gostaria de provar o de gorgonzola também? Kleber, então temos muita qualidade e tradição por aqui. Você fica por aí dando as notícias, eu vou provar outros sabores de sorvete por aqui. É com você, Kleber. Tá certo, Fernando. Se deu bem aí nessa reportagem, aproveitando aí o sorvete. Muito obrigado pela sua participação. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com a sua programação local e mais tarde, às 18h30, eu volto com mais notícias para você. Até mais.